Boa noite, paz e graça do Senhor Jesus. Nessa quarta-feira, nós estamos aqui, reunidos nessa live, juntamente com você aí de casa, para falarmos do grande amor do nosso Pai. E eu gostaria de deixar alguns versículos do capítulo 12 de Êxodo, versículo 12 também. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor da vossa geração, e celebrareis por estatuto perpétuo. Bom, nessa noite, com esse versículo, Deus colocou no meu coração o seguinte, que nós vamos passar por essa praga, por esse vírus, nós vamos passar por esse momento difícil e nós devemos ter fé, porque nós estamos sim lavados, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E depois que isso tudo passar, nós devemos celebrar, porque Cristo está conosco em todos os momentos. Por mais que o momento esteja difícil, é um tempo de esperança. E nós devemos avivar essa esperança no nosso coração, nos corações dos nossos, e não pereceremos. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele
Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Em qualquer situação, meu irmão, Deus é Deus na sua vida e Ele não te desampara. Creia, creia porque Ele está contigo, hoje e sempre. Tome as suas precauções, meu irmão, mas não esqueça que aquele que está contigo é maior. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Tudo tem sido tão bom antes de respirar, sopraste sua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! O amor de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua vida, meu irmão. Creia! Antes de falar, dava som. Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste sua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 oh.
pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Impressionante amor de Deus, amor de Deus, amor que nos revela a expressão daquilo que de fato é o poder de Deus nas nossas vidas. Este é um culto do renovo. Estamos aí nessa quarta-feira, nesse culto do renovo, culto de libertação. E como todo culto de libertação e de renovo, nós queremos orar, né, pelos pedidos. Dá tempo de você deixar seu pedido aí, tá? Alguém vai estar te respondendo e eu vou orar agora. Pelos seus desafios, desafio da sua casa, daquilo que você tem vivido. E nós vamos orar juntos, clamar como igreja e orar. E eu tenho certeza que o poder da oração liberta, quebra correntes, tira toda a enfermidade. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do joelho que se dobra, nós cremos no poder da mão que se levanta, nós cremos no poder da oração. E este é o momento de orar. Então eu quero clamar por todos os pedidos de curas, de enfermidades. Quantas pessoas passando por enfermidades já estavam nessa caminhada aí de tratamento, pessoas internadas? Quantos são os pedidos? E quantos pedidos também na vida sentimental, nos relacionamentos? Temos pessoas que têm nos compartilhado que a ansiedade, o medo é tão grande, né, de tanta informação que foram absorvendo, que está confinados em casa e isolado até do próprio marido. Um dorme na sala, outro no quarto, os filhos em outro quarto. E pessoas têm nos compartilhado isso. E eu fico pensando, Deus, o Senhor é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. E Tua palavra nos fala para a gente lançar sobre o Senhor
toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a tua palavra fala que se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia os sentinelas, em vão vigia os guardas, em vão vigia guardas que você coloca em sua casa, se não é o Senhor guardar a sua casa. Então, queridos, nessa hora eu quero levantar essa oração de clamor pelas famílias, por tantas famílias que estão em pânico, com medo, inseguras, incerta pelo amanhã. Eu quero te dizer que o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Que você faça como Davi, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem logo, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então quero orar com você, concordando também com a sua oração, que o Deus de paz guarda você agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada pedido, Senhor. Pedido de curas, de enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós cremos no poder que há no sangue de Jesus. Deus, foi pago um alto preço e o teu sangue tem poder, o teu sangue nos garante a vitória. Nós oramos agora, Senhor, por todas as enfermidades, que saia no nome de Jesus, que pessoas venham ser libertas agora de toda angústia, de toda enfermidade física, no psíquico, no emocional, sejam curadas agora de todo trauma, de todo pânico, de todo medo, de toda dor, de toda angústia, de toda preocupação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar, para tirar do cárcere oprimido, para libertar, ó Deus, para quebrar todas as algemas. Espírito Santo, nós clamamos agora por cura, por salvação, por libertação. Deus, o mais importante de tudo não é a cura da enfermidade física, mas a salvação das almas. Nós oramos pela salvação. Ó Deus, que vidas sejam salvas, que te recebam como único e suficiente Senhor de suas vidas. Pai, nós oramos na tua palavra, porque cremos que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até a nossa casa, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem e nos livrar de todo mal. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Enfermidade não resiste o poder do nome de Jesus. Todo pânico, toda dor, todo medo não resista ao nome de Jesus. Nós damos uma ordem, sejam libertos agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que este nome há poder, neste nome tem poder. Senhor, nós queremos receber o toque do Senhor. Oh Deus, nós queremos te tocar. Porque quando tocamos do Senhor, sai virtude, sai poder. Poder que liberta, que cura, que transforma, que restaura. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós aguardamos, Senhor, com toda a paz, com toda a tranquilidade no nosso coração, que o Senhor é aquele Deus que responde e que acalma nossos medos, nossos anseios, que o Senhor nos livra de todo mal, e nós tomamos posse de todas as promessas do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Porque, queridos, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Seja abençoado. Nós vamos estar recebendo aqui o Eliel, que vai estar compartilhando da palavra do Senhor. Que você fique aí na sua casa, recebendo mais de Deus. Amém? Pai, eu te dou graça pela vida do teu filho, Eliel. Ó Deus, que
trará a palavra do Senhor agora, vai compartilhar do amor do Senhor, de tudo que o Senhor colocou no coração dele. Deus, e nós queremos orar por cada coração que vai receber essa palavra como semente, e que essa semente seja, ó Deus, que ela venha cair em terra fértil, Deus, e que ela seja multiplicada no nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Muito bom, né? Mais uma vez a gente poder compartilhar da palavra de Deus, a gente poder partilhar um pouco de tudo aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Num momento como esse, às vezes fica até meio repetitivo a gente falar isso, mas é muito importante que a gente entenda que não há momento melhor para a gente entender o verdadeiro e o real propósito de Deus para a nossa vida. Talvez é um momento que a gente mais precise atentar a isso, a descobrir o real propósito de Deus, o que Deus quer de nós, o que Ele realmente quer de nós. E em meio a isso, meditando, né, a respeito de como nos posicionar em meio a um momento tão adverso, em um momento tão incerto, como nos posicionar. Eu queria falar essa noite a respeito de escolhas, de como nós podemos fazer escolhas, de qual a maneira certa de fazermos escolhas. Nós sabemos que tudo que vivemos a partir de uma escolha, a partir de um posicionamento. Então, tudo que consequentemente vai acontecer na nossa vida vai ser a partir da escolha que a gente faz. Se a gente faz escolhas certas, possivelmente o nosso êxodo é maior, né? O nosso sucesso é maior. Se a gente faz escolhas erradas, a gente vai ter que pagar por essas escolhas erradas. Então, a grande pergunta e a grande dúvida que fica em nós é como fazer a escolha certa. É como nos posicionar em um momento de medo, em um momento de incerteza, em um momento que muitas vezes a gente duvida do poder de Deus, a gente duvida da soberania de Deus. A gente muitas vezes quer entender as coisas, quer respostas que muitas vezes nós não teremos. Muitas vezes, tudo que Deus tem feito é para que a glória dele seja manifesta. É simples, mas a nossa maneira humana de pensar, de buscar respostas, muitas vezes tem nos levado por um caminho até perigoso. E eu queria compartilhar um pouco com vocês daquilo que eu tenho meditado já há algum tempo, desde que começou isso. Às vezes a gente fica com o coração um pouco aflito, né? Mas isso não pode, em momento nenhum, nos fazer duvidar da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, nada acontece sem a permissão dele, e nós precisamos confiar nisso. E só confiando nisso e entendendo isso, é que a gente vai realmente saber fazer as escolhas certas, escolher certo. E como eu já disse, então, para a gente saber escolher, para a gente ter um horizonte, para começar a fazer escolhas que realmente vai vai facilitar um pouco a nossa caminhada, a gente precisa deixar de lado as dúvidas. Uma das grandes coisas que tem nos feito fazer escolhas erradas são as dúvidas, muito proveniente do medo, da circunstância. Nascem muitas dúvidas no nosso coração. E lá em João 11, do 1 ao 16, na verdade é mais, mas conta sobre a morte de Lázaro. Eu queria falar um pouquinho só a respeito disso, para que a gente consiga tirar essas dúvidas do nosso coração, para a gente consiga vencer essas dúvidas, vencer esse medo. A história é bem conhecida, eu acho que todo mundo conhece, quando Jesus, seus discípulos, pela caminhada, se depara com essa situação, em que Lázaro estava doente, já à beira da morte, e as irmãs dele, Marta e Maria, pedem para que Jesus o curasse, para que Jesus fosse até Lázaro para o curar. E Jesus não faz da maneira que ela pede, na hora que elas pedem. Então isso, com certeza, se tratando de dúvida, eu acredito que no coração de Maria, de Marta, pode ter nascido uma dúvida. Será mesmo que Jesus é tão bom? Será mesmo que o porquê que Jesus permite o sofrimento? O porquê que Jesus permitiria que Lázaro passasse por aquilo? Que a gente vai entender na história que Lázaro morre e a gente entende que se fosse nos dias de hoje nós teríamos dúvidas, nós questionaríamos o poder de Deus, mas tudo acontece com um propósito. E a
se a gente for ler, né, o texto inteiro, a gente vai entender que lá no final, Jesus ressuscita Lázaro. Mas primeiro ele espera que Lázaro ficasse doente, que Lázaro passasse por momentos adversos até chegar à morte. E Jesus poderia ter curado Lázaro, Jesus poderia ter diminuído o sofrimento, né, tanto da família quanto dos amigos, de todo mundo que presenciava aquilo ali, e ter curado. Mas por que Jesus espera que Lázaro morresse para então Jesus voltar e ressuscitar Lázaro? A Bíblia fala que Jesus era muito amigo de Lázaro. Ele realmente gostava muito, tanto que ele chorou quando ele recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido. Mas tudo isso tinha um propósito. Qual que era o propósito? Era que a glória de Deus fosse manifesta na situação. No versículo 4, no capítulo 11, versículo 4, Jesus diz, quando Jesus recebeu a notícia, ele disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Olha que coisa poderosa. A gente mesmo... Ele disse que o resultado final não seria a morte. Mas para muitos, o que aconteceu era o fim. Lázaro estava morto, Lázaro, né, já tinham enterrado, ele já estava consumado. Mas então Jesus volta e ressuscita Lázaro. E para quê? Por que esperar tanto? Poderia muito bem ter evitado o sofrimento. E muitas vezes nós não entendemos que as adversidades, o sofrimento, as angústias que nós passamos, isso é para que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas. Isso é para que a natureza do Filho de Deus seja manifesta. E nós precisamos confiar mais em Deus nesse sentido, de entender o tempo de Deus. Podemos até estar passando agora por momentos difíceis, um momento realmente que não é favorável, né, o mundo inteiro passa por isso, mas nós precisamos confiar que no final disso tudo, a glória de Deus vai ser manifesta. E nós não podemos limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos feito isso. Pela nossa dúvida, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, a gente não tem conseguido passar pela aflição, conseguido passar pela adversidade, pelos problemas, e quer que Deus resolva na nossa hora, no nosso tempo. Mas nós entendemos que é necessário, muitas vezes, nós passarmos pelo problema, né? Deus, a Bíblia fala que ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, para que a gente não tema, porque Deus está conosco. Ou seja, a gente precisa estar no vale, né? A gente vai até passar por ele, mas nós temos a certeza que Deus está conosco. Então, assim, é um pensamento um pouco até egoísta, a gente ver o que está acontecendo no mundo inteiro e não querer que aconteça com a gente. A gente precisa se posicionar quanto a isso. Tem muita gente sofrendo, muito mais gente que já perdeu alguém da família, né, gente que já perdeu gente muito próxima, filhos, pais, e essas pessoas continuam vivendo. E nós, só pelas notícias, nós já estamos atribulados, nós já estamos muitas vezes perdendo até a fé. E infelizmente, isso tem nos afastado da presença de Deus. O que seria para nos aproximar de Deus nesse momento, nos aproximar da família, nos aproximar das pessoas de forma, né, se tratando de sentimento, em muitos casos tem acontecido o contrário. Eu já ouvi pessoas que têm enfraquecido na fé, têm talvez aproveitado a situação para abandonar a fé, para abandonar a igreja, para duvidar do poder de Deus. Mas Deus tem se revelado a nós todos os dias. Se a gente for na contramão dessas pessoas que têm pensado isso, e nos achegarmos mais a Deus, e querer mais relacionar com Deus, e buscar mais a Deus nesse momento, tenho certeza que nós vamos sair dessa situação muito mais forte do que entramos. Nós vamos sair fortalecidos disso tudo. Então, assim, que a gente não queira limitar o poder de Deus, a ação de Deus. Se Deus cura simplesmente Lázaro, seria assim um milagre, seria sim um ato sobrenatural, um acontecimento sobrenatural. Mas seria pequeno. Jesus já tinha curado várias pessoas, mas Jesus queria mais, ele queria que a glória de Deus fosse realmente manifesta. Então Deus quis que acontecesse assim, que Jesus não curasse, mas ressuscitasse, mas trouxesse de volta à vida, algo que já tinha se perdido, algo que a situação já era dada como terminada, mas Jesus ressuscita, porque Deus, ele quer agir da maneira dele, ele quer manifestar a glória dele, através da nossa vida, da maneira dele. Então que a gente não queira ficar ensinando a Deus como agir nas nossas vidas. E se a gente tem que passar por esse momento, se a gente tem que encarar esse momento, que a gente escolha passar por isso com a cabeça erguida,
e, acima de tudo, com Deus, mais próximo de Deus, né? Com mais intimidade, com mais relacionamento, com uma vida que realmente agrade a Deus. Porque assim eu tenho certeza que no final disso tudo, o propósito dele se cumprirá na nossa vida. A oportunidade que nós temos, talvez a maior oportunidade disso tudo, como eu já disse, é nos aproximar da nossa família. Eu, particularmente, eu tenho uma vida bastante corrida em trabalho, às vezes alguns afazeres na igreja, e a gente corre de um lado para o outro, e a gente esquece um pouco de relacionar com a família, com os filhos, com a esposa. E esse é um momento muito oportuno para a gente fazer isso, para a gente rever um pouco nossos conceitos, para a gente voltar um pouco para o que realmente tem valor na nossa vida, para o que realmente tem valor, porque é o princípio que Deus tem para nós, é o alicerce. Né? Primeiro é Deus nas nossas vidas, depois precisa ser a nossa família. Mas infelizmente nós temos invertido essa ordem, esse princípio não tem valido na nossa vida. Nós temos priorizado o trabalho, priorizado suprir a necessidade, né? Priorizado o nosso lazer e esquecido da nossa família, de ter um momento com a família, de poder sentar, conversar, entender, conhecer mais. Né? Eu tenho conhecido mais meus filhos, eu tenho um filho de 9 anos e eu por estar muito distante, nesse momento eu tenho conhecido mais, eu tenho visto coisas que eu não via. Então, isso precisa servir para que a gente realmente cresça nesse sentido, para que a gente entenda que precisamos tirar coisas boas disso. Não ser tão pessimistas em ver só o que está acontecendo de ruim. Porque o que está acontecendo de ruim está bem exposto na mídia, né? O caos econômico, o caos na área da saúde, psicológica, as pessoas estão todas transtornadas. Nós ainda não sabemos aonde isso tudo vai dar, mas nós temos a certeza que precisamos tirar coisas boas. Precisamos olhar com os olhos de Jesus para essa situação. Porque na mesma história que aconteceu com Lázaro, todo mundo olhava com um olhar de desgraça, de que aconteceu o que não poderia ter acontecido, que morreu. Mas Jesus olhava com um olhar diferente. Jesus olhava com o olhar do Pai. Então, que a gente possa realmente ter o olhar de Jesus para essa situação. Entendendo que no final disso tudo, nós vamos sair fortalecidos. Vamos sair mais fortes. E eu queria falar um pouquinho, não entrando em polêmica, a respeito do livre-arbítrio. É um assunto bastante polêmico, mas eu não vou entrar em nenhuma polêmica. Só para a gente entender um pouco a respeito de escolher. O poder, como Deus enxerga essa escolha nossa. Se é Deus quem governa, né, se é Deus que é soberano sobre todas as situações, por que então, às vezes, Deus permite que a gente escolha caminhos contrários ao que Ele quer para nós? Porque Deus permite que, muitas vezes, nós escolhamos caminhos que vai nos distanciar dEle. Essa talvez seja a grande dúvida quando a gente fala de livre-arbítrio. Porque se Deus é soberano, por que Ele então permite que como eu sou humano, eu sempre vou tender a escolher coisas que não vai agradar a Deus? Por que Deus permite? A nossa liberdade se consiste em uma coisa tão simples que às vezes se a gente parar para pensar, talvez a gente vai responder essas perguntas. Deus, mesmo sendo soberano sobre todas as coisas, Deus mesmo sabendo, conhecendo todas as coisas, conhecendo o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, Ele permite que a gente escolha viver com Ele ou não, que a gente escolha viver os planos dEle ou os planos dos homens, que a gente escolha ser pautado nas promessas que Ele tem para nós ou se pautar por promessas humanas. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? O que Deus quer para nós não é simplesmente que a gente escolha estar com Ele, porque Ele é a última opção. Não é porque não tem mais nada para a gente fazer, não é porque a gente está num momento muito crítico, a gente não tem mais saída, então a gente escolhe Deus. Não. Deus nos dá essa liberdade de escolher porque Ele quer ser a primeira opção na nossa vida. Deus nos dá a liberdade de escolher nosso caminho porque Ele quer que a gente escolha estar com Ele. Deus não quer simplesmente ser alguma das opções. Ele quer ser a opção, a nossa primeira opção. Ele quer que nossos pensamentos estejam voltados para Ele, Ele quer que nossos planos estejam alinhados com os planos dEle, que os nossos sonhos sejam segundo os sonhos dEle. Então, assim, por que Deus permite? Porque seria muito fácil que Deus não permitisse, a gente não tivesse essa liberdade,
E a gente teria que escolher Deus a todo custo. Mas não. O amor de Deus é tão grande por nós, que Ele nos dá essa liberdade. Porque Ele quer relacionar com a gente de forma plena, de forma, sabe, de forma amorosa. Mas Ele quer que parta da gente, que a gente se posicione, a gente escolha estar no caminho que a gente está. Então, assim, que a gente pense nisso. Que Deus não permite o sofrimento, que Deus não permite que a gente faça escolhas erradas, simplesmente para a gente quebrar a cara. Não. Deus permite para que Ele veja em nós o prazer de relacionar com Ele. Deus permite para que Ele veja em nós, para que Ele sinta em nós a vontade de estar com Ele. Que Ele seja realmente o primeiro pensamento do nosso dia, o último pensamento do nosso dia. Que todos os dias, que durante a nossa vida, a gente viva uma vida voltada para Deus. E todas as coisas, tudo, quando a gente entender isso e conseguir viver assim, eu tenho certeza que não só nesse momento difícil que a gente está atravessando, mas em todos os momentos da nossa vida, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos, vai conseguir alcançar tudo aquilo que Deus já sonhou, já planejou para nós, de uma maneira muito mais direta, muito mais clara. Porque Deus conhece o nosso futuro. Às vezes a gente está muito aflito, está muito ansioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe o que vai acontecer. Deus já está no nosso futuro. Não é um Deus temporal, não é um Deus que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Não é uma situação que simplesmente pode mudar. Não, Deus já tem estabelecido o nosso futuro. Deus, e eu tenho certeza que é um futuro que assim, a gente não, nossos olhos não veem, não conseguem ver, nossos ouvidos não conseguem ouvir, não consegue, o nosso coração não consegue sentir tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, que a gente possa realmente pensar nisso. Eu queria ler lá em Coríntios, em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, que diz que a gente precisa viver pela fé. O apóstolo Paulo nos dá um ensinamento muito, muito poderoso a esse respeito. E que também vai muito em encontro com a nossa escolha. A gente tem a possibilidade de escolher viver pela fé ou escolher viver por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente acha que é. E diz assim: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Isso assim, quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei assim, extasiado, sabe, em Deus, de entender o quanto é lindo a gente poder escolher viver pela fé. E o quanto isso vai nos trazer paz, vai nos fazer descansar, vai nos fazer deixar de ser tão ansioso. O que Paulo quer dizer é que nenhum sofrimento aqui na terra se compara com a enorme e eterna glória da vida que nos aguarda no futuro. Nada que a gente está passando, nenhuma pandemia, nenhum número assustador de mortes, nada disso pode causar em nós um medo maior do que a certeza que temos de que o futuro que nós temos com Deus é um futuro extraordinário. Então, assim, que o medo, que a incerteza, que a dúvida não supere a certeza de quem Deus é nas nossas vidas. Que as aflições, que as adversidades, que a tristeza desse momento, que os problemas financeiros, psicológicos, os problemas de saúde, nada disso seja maior que a fé que nós temos no Deus que nós servimos. Que nada disso, que nenhum sofrimento supere a certeza na vida eterna que nós teremos com Cristo. Então, assim, que a gente possa passar por isso, tendo a certeza de que Deus já tem preparado para nós um futuro melhor, algo melhor, e que o grande desafio de nós cristãos é como vamos sair disso, é como vamos passar por isso, né? Se vamos manter a nossa fé, se vamos realmente enxergar o que Deus quer de nós, o que realmente Ele tem planejado para nós, e a nossa escolha vai definir tudo isso. Se a gente se posicionar da maneira que Deus realmente quer que a gente se posicione, que a gente entenda o propósito da nossa vida, eu tenho certeza que tudo isso vai ser simplesmente para servir de experiência para nós e para nos levar para mais perto dele.
mas que a gente não pode desesperar, a gente não pode perder jamais a nossa fé, perder jamais a certeza que nós temos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Precisamos nos desapegar daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro. Entender o que Deus tem para nós, que é eterno. Ou seja, a gente ainda está muito apegado no que é temporal, no que vai acabar, no que não vai do que realmente às vezes nos dá algum prazer, nos faz se sentir alegres por alguns momentos, se sentir feliz por alguns momentos. Mas Deus quer nos levar nessa noite a crer que nós precisamos ir para um lugar de inteira dependência dele. Porque muitas vezes se a gente tem sucesso e nós não vemos Deus nesse sucesso, esse sucesso é só nosso. E às vezes ele é passageiro, às vezes ele vai acabar, porque é temporal. Mas se nosso sucesso está alinhado com o que Deus quer para nós, tem certeza que isso é eterno. Isso já faz parte da eternidade que a gente tem com Deus. Então tudo que a gente for construir, tudo que a gente for correr aqui nessa terra, que a gente possa correr atrás daquilo que é eterno, daquilo que realmente a gente vai levar para a nossa vida inteira. Não simplesmente coisas que vão passar, coisas que uma simples pandemia dessa, simples não, né? Que uma pandemia dessa pode tirar, pode levar. Porque muitas vezes a nossa felicidade, a nossa alegria está pautada em coisas temporais, em coisas passageiras. Mas o que Deus tem para nós é coisa eterna, são coisas eternas. É aquilo que a traça não corrói, é aquilo que o tempo não desfaz, é aquilo que a gente vai viver com Ele para sempre. Então a mensagem que eu tenho nessa noite é essa, que a gente faça a escolha, que a gente escolha viver pela fé. Que no fim disso tudo, o que vai nos fazer mais fortes, o que vai nos levar para um lugar de mais intimidade, é a gente agora escolher viver pela fé. Eu acho que não tem uma outra escolha que vai nos trazer um sucesso maior nesse momento. A gente não pode fazer planos para a semana que vem, para o mês que vem. O momento que a gente vive não é um momento de planejar muito para frente. Eu acho que quem já tinha algumas coisas marcadas para esse ano, já desmarcaram, já não temos mais uma visão ampla do que vai acontecer no próximo mês. A gente não tem certeza disso. Então, se a gente não tem certeza disso, por que a gente vai ficar tão angustiado, vivendo com tanta aflição, tão ansioso para descobrir o que vai acontecer o mês que vem? Se a gente escolher viver pela fé, eu tenho certeza que essa angústia, que essa aflição, que essa ansiedade, que tudo isso vai sair do nosso coração. Porque a nossa vida vai estar depositada, o nosso futuro vai estar depositado nas mãos de Deus. E Ele sabe o melhor para nós. E Ele tem como cuidar de nós. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E orasse também a Deus nesse momento. Entregasse a sua vida, o seu futuro a Deus. Entendendo que Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as situações, sobre a nossa vida. Amém. Deus, te agradeço, Pai, por esse momento. Te agradeço, Pai, por ter falado aos nossos corações. Pai, de alguma forma, Pai, que de alguma forma nós possamos enxergar, Pai, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tudo, Pai, que está para acontecer nas nossas vidas. Deus, eu creio que nós precisa partir de nós, Pai, um posicionamento, uma escolha de viver pela fé, de enxergar, Pai, aquilo que ninguém enxerga. Pai, de que muitas vezes os nossos olhos carnais têm visto desgraça, destruição, morte, Pai. Mas com os olhos da fé, nós podemos ver crescimento, nós podemos ver intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, viver em família. Pai, então que o nosso olhar se volte, Pai, para isso. Que o nosso olhar seja o Teu olhar. Pai, que a nossa esperança seja em Ti. Pai, que a nossa esperança esteja pautada nas promessas que o Senhor já tem liberado para nossas vidas. Deus, e que possamos realmente nos agarrar a essa palavra que é viva. Pai, a essa palavra que vai nos trazer de volta, Pai, para o Seu amor, para os Seus braços. E que jamais possamos desistir, Deus, de lutar, de enfrentar qualquer situação com a certeza de que já somos mais que vencedores. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Impressionante amor de Deus, que possa ter te alcançado aí através dessa palavra de renovo para nossas vidas, amém? Eu quero te convidar a participar conosco também da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD. Ela acontece nos domingos às 9 horas da manhã, presencialmente era aqui no templo, mas nós estamos aí trabalhando de outra forma, numa plataforma digital.
Se você tiver interesse, nós estamos continuando com os estudos do Pentateucos. Se você quiser participar, deixa um recadinho aí, tá? Nos comentários ou no Message, que nós vamos estar te passando. E você será muito bem-vindo à nossa sala de estudo bíblico, ok? Eu quero orar e eu quero dizer para você que o impressionante amor de Deus tem cuidado da sua casa e da sua família. E guarda o seu coração, filtre seu pensamento naquilo que é bom, retenha as coisas que é boa. Está sendo compartilhado muito da palavra de Deus, do amor de Deus, das orações, das canções, que filtre o seu pensamento, retenha seu pensamento nessas coisas que vêm do alto, dessas coisas que transformam o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento. E que nós sejamos guardados nessa palavra. E nessa palavra que hoje foi ministrada, compartilhada, eu creio que o Senhor falou grandemente no seu coração. Vamos orar. Deus, te dou graça por esse tempo, por cada um que esteve presente. Ó Deus, nessa live, nesse culto, e que o Senhor é o nosso Deus zeloso. Nós só temos a te agradecer por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe.